A história começa lá em Belém do Pará, quando eu fui adotada por uma família, né? Essa família que conta uma história que até hoje eu ainda tenho dúvida, né? Da minha verdadeira história. Mas que Deus está se encaminhando de resolver tudo, né? Amém. E assim, eu fui adotada com 2 dias de nascido e fui acolhida por essa família, né? A minha história dentro dela foi uma história assim de muito sofrimento, né? Não sei nem especular assim a imensidão de coisas que eu passei, né? E no decorrer da minha infância eu sofria muito bullying, muita discriminação. Eu não entendia. Por diversas vezes, assim, eu não entendia. Por ser uma criança e também por ouvir coisas que, assim, eu não sabia o que era uma família, né? Para mim, a família era aquilo que pregavam na escola. Tipo, de levar na escola, de dar o que comer, Sim. de educar, né? Coisa que eu não tinha. Hoje eu tenho esse entendimento que eu não tinha. E por diversas vezes eu ouvi meu irmão, né, adotivo, falar assim: "Oh, não quero essa menina aqui". Ou tipo, "Tira essa menina daqui, não é nem do meu sangue", de me negar comida às vezes, assim, falar coisas horrendas. E por aí não parou, né? Que ele, por diversas vezes, além de falar esse tipo de coisas que me amedrontavam demais, ele me abusou, né? Dos 8 aos 10 anos. Nossa. E ele, tipo, quando ele falava as coisas pra mim, que quando ele ia fazer os atos, né? Ele era usado mesmo pelo próprio, né? Porque eu me entristecia demais, eu não entendia o porquê de um irmão estar fazendo aquilo. Ele usava diversas palavras, assim, quando eu dizia que eu iria falar para o meu pai ou para minha mãe, que eu iria ser despejada da casa, né? Ele falava assim com essas palavras, e era o tempo daquela novela Chiquititas. Então eu via aquelas meninas órfãs, né? Dentro daquele orfanato. Trazia, tipo, várias coisas. Se eu saísse dali, eu iria parar no orfanato, com aquelas meninas tristes, né? Sem pai e sem mãe. Então eu não me via sem pai e sem mãe. Para mim, mesmo eles sendo todos errados, tortos, assim, agindo daquele jeito, mas eu não queria ficar sem um pai e sem uma mãe. Então eu sempre fui muito agarrada com meu pai, né, adotivo. Sempre, sempre. Até porque ele era uma figura, assim, que até um tempo atrás eu tinha como o meu herói, Sim. sabe? E por diversas vezes eu perguntava para ele, sabe? Eu dava sinais, eu não tinha coragem de falar que meu irmão estava fazendo aquilo comigo. Eu imagino. Então, eu por diversas vezes dei sinais. Então, quando foi com 10 anos de idade, eu sei que foi dos 8 aos 10, porque, como eu já usei até diversas vezes essa expressão, assim, que traumas, eles acarretam a nossa vida inteira. Vem pela nossa vida inteira. Não tem como curar aquilo, só Deus mesmo, sabe? Para fazer a gente apagar. E
Com 10 anos de idade, eu brincando videogame. Nesse tempo eu era muito viciada em jogo. Eu tava brincando na casa de um vizinho. E nessa brincadeira ele não queria mais deixar eu jogar. E eu falei, deixa, meu pai compra pra mim. Meu pai me dá. E ele falou assim, teu pai? Teu pai nem é teu pai. Nossa. E pra mim aquilo ali foi impactante. Eu digo, como assim meu pai não é meu pai? Ele te achou no lixo. Brincadeira assim, de criança, né, mas de mau gosto. E aquilo ali, comecei a chorar e eu era muito chorona. Hoje eu entendo o porquê, né? Em tudo eu chorava, em tudo. E eu fui para casa. E nesse dia, meu pai costumava chegar bem tarde do trabalho, mas nesse dia ele já tinha chego. E eu fui correndo na rede, porque ele chegava do trabalho e ia deitar na rede dele na sala. E eu falei, por que tu tá chorando? Eu disse, porque o Fagner falou que o senhor não é meu pai. É verdade isso? Aí ele, esse menino, e começou a brigar ali daquele jeito. E me deitou lá na rede com ele e começou a explicar, né? Que ele era meu pai. Explicou do jeito que ele achou que era melhor para mim entender que eu não era realmente filha de sangue. Até Entendi. porque eles não me criaram falando que eu tinha vindo de outra família. Com 10 anos. Então, a partir desse tempo, eu não deixei mais meu irmão me abusar. Toda vez que ele vinha com aquelas coisas, eu vou te dar um salgadinho, olha, eu tenho R$2 aqui. E ele usava dessas artimanhas para me tentar. E eu fui me conformando com aquilo de certa forma, porque eu cedia já para ele, sabe? Nossa. Devido às coisas que ele me dava em troca. E eu não tinha entendimento que aquilo ali era muito ruim. Então, desde aí, eu me revoltei. Eu já era uma menina, assim, um pouco difícil de lidar. Eu entendo que, devido a tantas coisas que eu ouvia, eu comecei a virar um pequeno monstrinho, sabe? E foi horrível, porque eu fiquei revoltada, eu passei a responder mais, e eu já não deixava mais ele me abusar. E nesse contratempo, assim, que eu respondia para todo mundo, meu pai se separou da minha mãe, aí foi embora para o Rio de Janeiro. E a minha mãe sempre falava assim, olha, eu vou te mandar embora pro teu pai, porque eu não aguento. Ele pegou tu e agora deixa esse peso para mim aqui. Então, era assim, muitas palavras de maldição que eu ouvia, assim, e aquilo ia me revoltando. E, de certa forma, assim, eu até entendo hoje, porque ela fala que eu amava mais ele, né? É porque meu pai, mesmo com todos os vacilos dele, assim, de beber, de chegar em casa embriagado, final de semana, não tinha um final de semana que meu pai não ficava sem beber. Então, ela falava isso, mas eu tinha, assim, mais amor por ele devido a ele me acolher mais. Quando eu ia conversar, ele conversava comigo e tentava me explicar para me sair daquela situação. E nesse tempo eu cheguei a morar no Rio de Janeiro com a minha outra irmã, me mandaram pro Rio de Janeiro. Aí eu fiquei nesse ioiô, sabe? E eu respondia pra minha irmã e eu batia no filho dela, eu batia no enteado dela. E nessa situação toda, a minha irmã dizia que não ia aguentar ficar comigo. Aí eu ficava ouvindo aquelas ligações de que ela iria me mandar de volta para Belém do Pará, porque ela não ia aguentar, que ela já tinha o filho dela, já tinha um enteado. E nessa confusão toda, eu comecei a trabalhar lá para ajudar ela. Eu não sei se eu posso citar nomes, com o Seu Brasil, o sogro dela. E ele também me violentou, né? Me abusou.